Boa noite. Nos anos 90, um homem lançou o caos e o medo entre as prostitutas. O estripador de Lisboa matou 3 mulheres, cortou-as, tirou-lhes os órgãos e desapareceu sem deixar rasto. Portugal não estava habituado a este tipo de crime, por isso o FBI veio ao nosso país para ajudar a Polícia Judiciária a elaborar um perfil. Formou-se um gabinete de crise para apanhar o criminoso, mas o psicopata e serial killer nunca deixou um vestígio nem uma pista. Até hoje a história e o mistério sobre este assassino ainda perduram na memória de muitos portugueses. Fica a conhecer a verdadeira história do estripador de Lisboa com os pormenores que nunca foram contados. Limpou o sangue que ainda tinha na mão na parede e desapareceu pela 3ª vez na escuridão. E desta vez para sempre. Consigo levou as vísceras de Maria João. Não deixou uma pista, um rasto, nem uma testemunha. Não deixou nada. Entre 1992 e 93, o estripador de Lisboa, protegido pelas trevas da noite, esventrou 3 prostitutas. Agrediu-as, cortou-as e tirou-lhes os órgãos. Subitamente, o medo e o caos invadiram Lisboa. Eu até tenho medo de ir para casa. Vou no táxi e vou sempre olhar para trás com medo que alguém me vá perseguir a casa. A Polícia Judiciária enfrentava pela primeira vez um psicopata e serial killer tirado a papel químico dos dossiês do FBI. Em comum, as vítimas tinham o facto de ser magras, baixas e morenas. 2 eram dependentes de droga e a outra do jogo. O estripador escolhia sempre locais públicos ou em barracões imundos usados por mulheres e homens que procuravam uma migalha de prazer ou na rua, tendo apenas a escuridão como testemunha. Acho que é a mesma pessoa que anda a fazer, portanto, a matá-las todas. Abre-as ao meio, conforme ele está a fazer, corta-lhes a garganta, massacras. Um homem perverso, muito inteligente, sem dúvida nenhuma. E, não sei. Após o segundo crime, a Polícia Judiciária não teve dúvidas em estar a lidar com um psicopata e serial killer, o que o tornava duplamente perigoso. De um modo geral, estes indivíduos não têm sentimentos de culpa, nem remorsos, são inteligentes, manipuladores, sedutores e não aprendem com a punição. O estripador de Lisboa é um indivíduo que terá estas características gerais de psicopatia, não é? Um indivíduo com uma boa autoestima, um indivíduo com capacidade de comunicação, eventualmente até, não é? De se organizar. Geralmente são pessoas que não são vistas pelos outros nem como violentas, nem como possivelmente terem cometido aquele tipo de crime. São pessoas que observam os outros, não é? Que estão um pouco à parte, mas que os outros veem até como não sendo uma ameaça. Tina, 22 anos, solteira, assassinada em Póvoa de Santo Adrião, julho de 1992. A história do estripador começa assim com a morte de uma prostituta na zona de Odivelas. Foi a primeira a sucumbir às mãos deste predador. Até aqui, era apenas mais uma mulher da rua que aparecia morta. Parecia que seria um caso normal de homicídio, como acontece em muitos, com determinadas características. Tina de Valentina era uma jovem dependente de drogas duras. Segundo a família, injetava na altura cerca de 15 a 18 contos por dia. E era exatamente por isto que se dedicava à prostituição. Ia com qualquer um, independentemente do aspecto, da raça ou idade. Durante a noite, a prática da prostituição era feita em frente ao Pingo Doce da Póvoa de Santo Adrião. Não levava os clientes para muito longe desse local. Dizem as companheiras de rua que se os homens tivessem carro, iam para a chamada Zona das Fábricas.
Se aparecessem a pé, iam exatamente para o barracão, onde foi encontrada morta a 30 de julho de 1992. Tina foi avistada pela última vez por volta da meia-noite. Estava sozinha na curva do costume. Coberto pela noite, o estripador observava, provavelmente como um lice estuda a presa. Terá sido nessa altura que o homem se aproximou dela, a pé, mas muito provavelmente com o carro bem perto. É a explicação que surge mais lógica, claro. face ao que as vítimas faziam na vida, não é? Prostitutas de estrada, por assim dizer. Portanto, há ali um momento que necessariamente tem que se deslocar a pé. Isso aqui era tudo só quintas, hortas, quintarolas, e depois isto era pessoas que vieram para aqui, apanharam estes terrenos e estavam aqui, semeavam. Aproximou-se confiante e simpático. Se calhar já teria falado com ela e a amiga Maria João noutras alturas. Ninguém sabe. Mostrou-se interessado na sua companhia, mostrou-lhe o dinheiro e ela não terá pensado muito, levando-a para o tal barracão que pertencia a uma fábrica de limpar metais. Ao chegar lá, friamente, Tina terá começado a tirar a saia. Sem saber, o terror caía sobre ela. O estripador terá pegado num barrote de madeira que já lá estava, ou que ele colocou lá previamente, batendo-lhe com força no lado esquerdo da cabeça e face. Pela autópsia, Tina não resistiu muito, caindo logo para trás. Neste caso, o estripador não teve muito trabalho. Tina era de complexão fraca, mal nutrida e tinha grandes quantidades de droga no organismo. Ficou inconsciente, tal como aconteceu com as outras vítimas. Ainda pouco confiante, o estripador começou o seu trabalho demoníaco. Fez várias tentativas de cortes frustrados. Parecia estar numa espécie de experimentação. Finalmente, terá espetado um pau e rasgado a pele. O que foi possível determinar pela observação autóptica é que todas elas estavam vivas quando quando foram produzidas as feridas cortantes e cortoperfurantes e morreram em consequência dessas feridas e das lesões provocadas por esse instrumento. Tina tinha 2 cortes lineares verticais na zona umbilical, com cerca de 4 centímetros. A morte de Tina foi o que menos interessou ao estripador. O prazer que sentiu veio de outra vertente. Este caso ficou definido como sendo um caso de homicídio em série de tipo hedonista, ou seja, o indivíduo que retira prazer não da morte, do controle, de mostrar à vítima que decide quando é que ela morre ou não. Isso aí seria um homicídio em série tipo poder, mas sim de prazer de colocar, que tem a base, colocar a vítima num estado, portanto, inconsciente, sem se poder defender, portanto, sem ter qualquer consciência de que está a ser submetida àquele tipo de atos, e, portanto, para ele o importante era isso, mas sim ter tempo e poder executar no corpo da vítima uma série de atos que lhe dariam esse tal prazer. Em nenhum dos 3 casos foram encontrados vestígios de sêmen, portanto, o estripador de Lisboa não estava interessado em sexo, nem sequer roubava nada. A jovem guardava o dinheiro nos sapatos e, nessa altura, o dinheiro ficou à vista. No primeiro caso, não levou nada, apenas retirou o intestino delgado bastante, quase que em toda a sua extensão. Parece-nos que ele vai perfeitamente à vontade, quase que não vai com a intenção de matar, mas por qualquer razão essa intenção surge. A vítima é estrangulada, portanto, é agredida violentamente e vê-se que a seguir ele, portanto, despia e começa a sua tentativa de asventrar. E depois vê que o organismo resiste-lhe e então ele muda de estratégia. Em vez de raspar, perfura mesmo o organismo. Da maneira que ela estava, que só podia ter sido um fanático ou um maluco, não sei. Porque aquilo não se faz nem a um animal, na maneira que ela estava. Quando terminou o serviço, o homem saiu de novo por entre a noite, coberto pela escuridão e, quem sabe, coberto de sangue. Ninguém deu por nada. Em primeiro lugar, não sabemos se ele usava roupas para se proteger do sangue. Algum fato de macaco, algum fato de